Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, diante, Pai, da Sua presença, está aqui, Pai, o Teu Filho na palma das Suas mãos. A igreja te pede hoje, Pai amado, que o Senhor use ele poderosamente, Pai. Ele não fala aquilo que ele queira falar, mas aquilo, Pai, que o Espírito Santo colocar do lado dele. Usa ele, Pai, essa noite com autoridade, com poder e unção. Que o Senhor poder permanecer, que o Senhor venha aparecer no nosso meio. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém, glória. Gostaria que ainda de pé, os irmãos abram a sua Bíblia em Gênesis. Aleluia. Capítulo 3.
3, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Ah, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Gênesis 3, 8. Aleluia. Glória. E ouviram a voz do Senhor Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Os irmãos podem se sentar, né? Aleluia a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos Glória a Deus. conhecem a história de Adão e Eva. Glória a Mas Deus. eu quero trazer algo de suma importância para todos nós. Após Deus criar um jardim no Éden, Deus colocou lá o homem que já havia formado. Glória a Deus. E posteriormente, Deus fez a sua adjutora, a sua mulher, de uma das suas costelas. Mas o detalhe que mais me chama a atenção foi o que a gente acabou de ler aqui no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeavam no jardim pela viração do dia. O que me chama a atenção era a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus. Eles eram visitados pelo Senhor todos os dias. Eles conversavam com o Senhor todos os dias. Deus sempre descia no Éden e conversava com eles. E por falar em intimidade, eu gostaria justamente de tocar nesse assunto, que é um assunto de extrema importância para nós cristãos, um assunto que pode diretamente afetar a nossa salvação. Intimidade com o Senhor. Quando a Bíblia diz conheceu, em muitos casos trata-se de um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. Um relacionamento para um homem se relacionar intimamente, todos nós sabemos o que eu estou falando, tem que haver intimidade. Pode alguém estar pensando agora, pastor, hoje em dia não está assim não. Hoje em dia conheceu, mas eu estou falando da palavra do Senhor. Não estou falando das coisas do mundo. Na palavra do Senhor, para o homem se relacionar intimamente com uma mulher, tem que ter intimidade. E existem vários versículos na Bíblia que corroboram, que confirmam que a palavra conhecer remete à intimidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse:
alcancei do Senhor um homem. Em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, existem vários versículos que afirmam que conhecer, remete à intimidade. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse versículo que acabamos de ler de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, entende-se que primeiro o Senhor forma a alma, para depois formar o feto no ventre materno. Porque como que o Senhor iria conhecer, ter intimidade com Jeremias antes que formasse no ventre da sua mãe? Glória a Deus. Lembrando que ventre não é a mesma coisa que útero. Ventre é barriga, é a parte abdominal. Então, antes que o Senhor formasse Jeremias dentro da barriga da mãe dele, o Senhor já tinha intimidade com Jeremias. O Senhor já conhecia Jeremias. Glória a Deus. E eu não sei se a igreja toda tem esse conhecimento, mas a falta de intimidade com o Senhor pode tirar a salvação do cristão. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos, não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Agora vamos fazer um rápido contraste aqui. Como que o Senhor diz que antes que formasse Jeremias no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia? E aqueles que estiveram neste plano, frequentaram igrejas, expulsaram demônios, profetizaram, através deles milagres aconteceram, e na hora do julgamento final, no trono branco, irão falar isso: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, fizemos milagres e profetizamos. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quer dizer, não tenho intimidade contigo. Meu Deus. Então nem todo aquele que está aqui, pegando no microfone, rodando, cantando bem, pregando bem, expulsando demônio, é um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Nem todo aquele que está aqui, fazendo acontecer, tem intimidade com o Senhor. E muitos até continuam fazendo porque acham: eu posso continuar assim. Deus está me usando, estou pregando que é uma beleza. Através de mim, há
diariamente. Só é eu ir na igreja que muitos se rendem ao Senhor. Só é eu ir na igreja que pessoas vêm me dizer que eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Irmãos, que possamos estar fazendo uma autoanálise, porque cada um de nós sabe a vida que está vivendo, sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Que possamos refletir na nossa vida, porque se estamos fazendo algo de errado, pecando contra o Senhor, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está usando, é um espírito de engano. Aleluia! Glória a Deus. Nós não esperamos o juízo do trono branco, porque sabemos que a partir daquele momento lá, já era Guiena, lago de fogo. Então, que possamos sempre meditar na nossa vida. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Aleluia. E senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependes. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Aleluia! Do que adianta pregar bem, expulsar demônios, até mesmo realizar milagres e perder a sua própria salvação? Aleluia. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, vai dizer: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Em Salmos capítulo 25, Salmos 25, verso 14, vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com o Senhor faz com que conheçamos a Deus, conheçamos a aliança, o pacto que temos com o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Em Oséias capítulo 3, versículo 3, Oséias 6, 3, vai dizer: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Adão, além de ter desobedecido a ordem de Deus, porque Deus, assim que colocou Adão lá no jardim do Éden, Deus falou que ele podia usufruir de tudo, só não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma condicional. E o que aconteceu? Nós sabemos. Além de Adão ter cometido o pecado, ainda não assumiu o pecado e ainda jogou para cima da sua mulher e para o próprio Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, vai dizer: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi.
Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Além de não ter assumido o pecado, ainda jogou a culpa para cima dos outros. Quer dizer, a mulher que tu me deste. Não podemos fazer igual a Adão, igual a Saul, que quando pecava, não reconhecia os erros, não reconhecia os pecados, jogava para cima dos outros. Que possamos seguir o exemplo de Davi, não em termos de erros, não em termos de pecados, mas Davi quando pecava, Davi quando pecou com Batseba, como diz no Salmo 51, o que Davi fez? Retire de mim tudo, só não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia! Davi reconheceu o seu erro. Davi se prostrou, rasgou as suas vestes, rasgou o seu coração, assumiu a sua culpa, assumiu o seu erro. Pecar, todos nós pecamos, todos nós, mas que possamos não amar o pecado, não adorar o pecado. Que possamos reconhecer que pecamos, para Senhor, perdão. Me perdoe, Senhor. Tenha misericórdia. E foi justamente o pecado de Adão e Eva que os separaram de Deus, que fez perder a intimidade com o Senhor e fez Adão ter medo e se esconder do Senhor lá no Jardim do Éden. Isaías 59, versículo 1 e 2 vai dizer, eu sempre costumo dizer esse versículo aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluia. Então a mão do Senhor não está encolhida. O Senhor está o tempo todo com as mãos estendidas para nos salvar. Os seus ouvidos estão sempre abertos para nos ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões que nos separam de Deus. Aleluia. A Bíblia não afirma que houve uma restauração da intimidade a intimidade original entre Adão e Deus. A Bíblia não afirma, não relata isso. Mas a Bíblia nos afirma que o Senhor está sempre disposto a restaurar a aliança, a intimidade com nós. Em Gênesis capítulo 4, versículo 4, vai dizer: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Glória a Deus. Quer dizer, o quebrantamento de Abel em oferecer esse quebrantar ao Senhor, em oferecer das primícias das suas ovelhas. Aleluia. Deus se agradou de Abel. Glória a Deus. Mas o que mudou entre o homem e Deus? O que fez, como já foi dito aqui, Deus se separar do homem? Foi dito: o pecado, a iniquidade, a desobediência. O que mudou não foi o posicionamento de Deus. Deus é imutável. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é imutável.
O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas é a mudança do homem através do pecado, da vaidade, do orgulho, da soberba, da prepotência, da luxúria, que nos faz nos separarmos de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Aí muitas pessoas falam, mas nós mesmos que nos separamos do amor dele. Não. O amor dele para conosco sempre continuará o mesmo. Glória a Deus. Mesmo que pecamos, o amor dele para conosco sempre é eterno. Sempre está disposto à renunciação, à restauração. Então o amor de Deus para conosco não muda. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A voz do Senhor não muda. A voz do Senhor nunca vai mudar. Em Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer as bênçãos e as maldições. Quando inicia o capítulo 28 em Deuteronômio, vai dizer: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires com os seus mandamentos, os seus estatutos. Tem vários versículos ali, ó. Bendito serás. Bendito serás. Bendito serás. Aleluia. Mas a partir do versículo 14, versículo 15 em diante, vai dizer também: Aleluia, Deus. mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não deres ouvido, para cuidar de cumprir todos os seus mandamentos, também existem vários versículos que diz: maldito serás, maldito serás, maldito serás. Aleluia. Aleluia. É muito simples andarmos debaixo das bênçãos do Senhor. Muito simples. Basta ouvirmos a voz do Senhor. E lá em João vai dizer: no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Glória a Deus. Aleluia. Se não conseguirmos ouvir a voz do Senhor diretamente, o que está dizendo em João? No início era o Verbo. O que é o Verbo? É a palavra. Aleluia. Se ouvirdes a palavra do Senhor, meu Deus, chega a me arrepiar. Aleluia. Se ouvires diligentemente a palavra do Senhor teu Deus e cumprires os seus estatutos, os seus mandamentos, Aleluia, Deus. bendito serás, bendito Glória a serás, Deus. bendito serás. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas pastor, eu não ouço a voz do Senhor. Aleluia. Deus está falando conosco o tempo todo. É verdade. O tempo todo. Seja através do louvor, seja através da palavra, seja através de uma pregação. Ontem eu ouvi um testemunho que o pastor falou: Senhor, quero entregar tudo e não traga ninguém para falar comigo não. Não quero nenhum profeta para falar comigo. Aí ele falou que saiu de lá, quando chegou na padaria, um bêbado lá da cidade muito conhecido, ele saiu do carro, o bêbado, pá, no ombro dele. Tome. Ele falou: Senhor, até remela o nome do apelido bêbado que ele falou. Senhor, remela, vem falar comigo? Agora o senhor está usando bêbado? E aí, tome. Saiu dali, foi para a casa de uma irmã, chegou lá na irmã, outro
usando bêbado. Aí falou, Senhor, o senhor agora está usando bêbado? Aí o bêbado falou, não foi você que falou que não queria que os profetas viessem falar contigo? Então eu vou usar bêbado até você reconhecer. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus está o tempo todo falando conosco. Aleluia. Basta estarmos sensíveis à voz do Espírito. Basta querermos, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Aleluia. Falei aqui para a irmã, me veio, não estava nem a fim de falar isso, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Confia nele, mas ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Tudo. Ele fará tudo. Glória a Deus. Eclesiastes Aleluia. 3, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Só espere. Só espere. Passe pelo processo, suporte o processo. Aleluia. Nenhum processo é fácil, irmão. Nenhum processo é fácil. Às vezes olhando a pessoas assim, estou passando por isso. Aí a gente pensa assim, isso aí é fichinha. Isso aí é fichinha. Pode ser fichinha para você, mas para aquela pessoa ali é o auge. Porque Deus sabe o que cada um suporta. Deus sabe o peso da cruz que cada um suporta. Então, um processo para a gente pode ser um, mas para outra pessoa, outro irmão é outro. Mas pode ter certeza que aquele processo também está doendo. Aquele processo está causando dores, angústias, aflições na vida do irmão, da irmã. Mas que possamos sempre, cada vez que ouvirmos alguém passando por um processo, trazer uma palavra de esperança, porque temos convicção que Deus é fiel, Deus é bom, e as suas misericórdias se renovam a cada dia. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia. Suporte o processo. Não se entregue. Não se entregue às coisas do mundo. Porque Satanás vem com bandejas, o tempo todo oferecendo bandejas. Bandejas de prazeres momentâneos, prazeres que por hora, por momentos, nos trazem alívios. Muitos aí não suportam o processo, caem no álcool, caem nas drogas, caem na prostituição. Mas sabemos que um abismo chama outro abismo. Aleluia. E cada vez o Espírito Santo se afasta cada vez mais. Irmãos, eu orei desde ontem, pedindo ao Senhor que eu venho fazendo isso sempre. Senhor, traz uma palavra para eu levar à igreja, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E o Senhor me trouxe essa palavra. Glória a Deus. Muitas vezes o Espírito Santo me faz tocar na mesma tecla, sempre. Obediência, 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 obediência. Aleluia. Glória a Deus. Desde o primeiro homem, a palavra que nos traz as bênçãos é obediência. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o posicionamento Aleluia. de cada um de nós vai definir a nossa vida, podendo agradar ou gerar incômodo, como estamos ouvindo a voz do Senhor. A voz do Senhor está nos agradando ou causando incômodo? Porque antes a voz do Senhor agradava a Adão. Só que depois que Adão pecou,
A voz do Senhor incomodou Adão. E Adão se escondeu e fugiu do Senhor. Aleluia. Como estamos ouvindo a voz do Senhor? Está nos agradando ou nos incomodando? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Qual tem sido o nosso posicionamento perante o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Até quando iremos nos arriscar fingindo que estamos bem, que Deus está nos usando? Mas nós no fundo sabemos a verdade. Glória a Deus, aleluia. A verdade que para com Deus. Podemos enganar o homem, mas não enganamos a nós mesmos nem a Deus. Aleluia, verdade. Glória a Deus, aleluia. Isaías, capítulo 55, versículo 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia, glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está Glória a perto. Deus. Aleluia. Aleluia. Aproveite a graça de Deus e aceite a correção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos no tempo da graça. A graça nos alcançou. As misericórdias do Senhor nos alcançou. Aceite a graça do Senhor. Aceite as correções do Senhor. Aceite a nova chance que o Senhor está te dando, está nos dando. Para que possamos viver os propósitos do Senhor em nossas vidas. Cada um de nós. E que a voz do Senhor volte a ser agradável aos nossos ouvidos. Aleluia. Então, irmãos, que possamos meditar nessa palavra de reflexão. Aleluia. Que possamos fazer com que a voz do Senhor seja agradável novamente aos nossos ouvidos. Só depende de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Como foi lido em Isaías, o Senhor não está com as mãos encolhidas, os seus ouvidos não estão fechados. Glória a Deus. Que possamos nos quebrantar e entregar verdadeiramente o nosso caminho ao Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? O Senhor falou: aonde estás, Adão? Aleluia. Nosso Deus, que é onisciente, onipresente, queria saber onde Adão estava, porque o Senhor queria uma resposta de Adão. Amém, igreja? Amém. Que Deus continue abençoando o ministério do pastor Eduardo, o ministério de cada um de nós. Glória a Deus. Agora vamos ouvir anúncio o nome de Jesus. Eu esqueço. Amém? Palavra abençoada, igreja. Amém. Palavra de despertamento para nossas vidas. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Terça-feira temos consagração pela manhã, das 9 a meio-dia. Os irmãos que puder, venha. Terça-feira à noite, igreja, temos culto de oração. Em nome de Jesus Cristo, os irmãos que puder, venham nos ajudar a oração. Está convidado aqui, ó. Para terça-feira. Amém. Todos estão convidados. Em nome de Jesus. Quinta-feira temos culto de libertação. 2 horas só de joelho. E não esqueça, igreja. Sábado, dia 31. Temos uma saída ali para a igreja ali, casa de oração.
né? A igreja da Jovem Mariana, né? Os irmãos que puder, é aqui, ó, na entrada aqui da praça. Essa entrada aqui não é difícil não. Os irmãos que querem ir, sempre o desejo no coração de ir, né? Só depois a gente passa o endereço, ou então eu vou pedir a localização para ela e botar lá no grupo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Dia 31, sábado, a igreja que puder, vamos ajudar, né, aquela obra. Amém? Igreja, dia 7. Dia 7 nós temos o culto do jovem. Em nome de Jesus Cristo. O culto do jovem, dia 7. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Igreja, campanha do quilo. Em nome de Jesus. Os irmãos que não trouxe, traga. Amém. Sim, agradeço a oportunidade. Pode orar. Em nome de Jesus. Algum irmão quer dar algum testemunho, igreja? Quer? Algum irmão quer dar algum testemunho? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, primeiramente, Senhor, te peço perdão por pensamentos e palavras. Meu Deus, muito obrigada, meu Deus, Pai, pela tua palavra, porque, meu Pai, a tua palavra fala, Senhor, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E obrigada, meu Deus, porque vamos sair daqui fortalecidos pelo poder da tua palavra. Meu Deus, obrigada, agora nos leva, Pai, debaixo da tua graça. Meu Deus, toma a frente, Pai, desses automóveis. Toma a frente, Pai, dessa moto. Meu Deus, toma a frente, Pai, para quem vai a pé. Que tu venha guardar, Senhor, debaixo do teu esconderijo. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigada, meu Deus, que a tua presença, Pai, venha, Pai, nos acompanhar quando nós saímos daqui de dentro. Meu Deus, como foi falado aqui, Pai amado, meu Deus, pode faltar tudo, mas que não falte a tua presença sobre as nossas vidas. Meu Deus, que a tua presença venha nos acompanhar, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nos dá, Pai amado, meu Deus, uma segunda-feira abençoada. Oh, Deus amado, obrigada, meu Deus, por este culto. E obrigada, meu Deus, porque chegamos aqui porque tu permitiu. Vai visitando a vida de cada um. E eu te peço também esta noite, vai visitando aquele também que não pode estar aqui esta noite, que faz parte desse ministério. Meu Deus, vai visitando. Renova, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, obrigada, meu Deus, por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos marcar isso aqui, vai no domingo, 2 horas da tarde. Amém? 2 horas da tarde, domingo, se puder. Amém? Amém. Muita bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, que ele diga. Amém.